Bem-vindos à nossa primeira aula do desafio 10 dias para elevar a sua energia, ou seja, durante 10 dias eu vou estar vindo aqui trazendo maneiras em que vão te auxiliar no processo energético. E quem não me conhece, eu tô chegando pela primeira vez. Eu me chamo Gabi e eu tenho um perfil no Instagram que se chama Você é a Cura, no qual eu falo sobre o assunto autocura. E há um tempo atrás eu tinha escrito um e-book 10 maneiras de elevar sua energia totalmente gratuito, que foi com base nele que surgiu o desafio também. Então, se você ainda não tem esse e-book, vai lá na bio, clica no link e coloca seu melhor e-mail que você vai receber o acesso para fazer download do e-book. Por que a importância de ter esse e-book? Porque o desafio ele é totalmente baseado nele, então ele vai ser teu maior material de acesso. Então não deixem de adquirir ele mesmo, ele é 100% gratuito, é apenas botar o seu e-mail e fazer o acesso para download, certo? Vamos lá na nossa primeira aula de hoje, baseada no primeiro tópico do livro, que se chama Mentalização antes de dormir e ao acordar, esse primeiro tópico. Então, o que eu quero dizer com o poder das mentalizações? Eu optei por trazer um caso meu, pessoal, para dar um exemplo para vocês do que eu estava fazendo e o que eu fiz para hoje, para não sei se a maioria sabe, mas eu estou morando na Austrália há quase 2 anos e por muito tempo eu quis morar fora do país, não especificamente a Austrália, mas eu queria muito morar fora do país. E por muito tempo eu fiquei com aquela crença de que eu tinha muita vontade, mas não era para minha realidade financeira. Eu não falava inglês, então eu tinha várias barreiras que me impediam de realmente fazer o intercâmbio, realmente sair do país, tá? Então, por mais que eu tivesse vontade, desejo, sonho, e sempre falasse um dia eu vou morar fora, um dia eu vou morar fora, um dia eu vou sair do país, eu nunca tinha conseguido concretizar de fato, porque, na verdade, a primeira coisa que me vinha à mente não é que eu tinha capacidade de morar fora, era a minha limitação na língua, era a minha limitação financeira, a minha realidade, isso, aquilo. Quando eu entrei em contato com um livro maravilhoso que mudou a minha forma de pensar sobre as mentalizações e o subconsciente, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, um autor maravilhoso, ele me trouxe a consciência de que, na verdade, eu estava fazendo o processo errado e que se eu continuasse daquela forma, eu nunca moraria fora do país. Então, é baseado sobre essa experiência que eu tive, com o conhecimento que eu adquiri e que eu conquistei, eu vou trazer para vocês uma explicação mais esmiuçada para vocês entenderem o processo de mente consciente, mente subconsciente, que está aqui no cantinho da tela, certo? E entenderem o que vocês podem fazer ao seu favor para conquistar aquilo que vocês realmente desejam. Às vezes a gente quer muito, mas a gente não sabe dar o comando certo. Então vem comigo aqui nessa aula. Mente consciente e mente subconsciente. Basicamente, a nossa mente ela é dividida em duas partes: a consciente e a subconsciente. E elas têm papéis diferentes e uma importância muito grande para o nosso comando de realizações de sonhos, de prosperidade, no comando da nossa vida como um todo. Qual é o papel da mente consciente? Eu vou trazer uma suposição que eu acho que é mais fácil de eu explicar do que eu só ir esmiuçando, pode ser um pouco complicado. Então, para facilitar a vida de vocês, a mente consciente eu vou dar. Imagina que a gente está num barco e que a mente consciente é o comandante do barco, tá? É aquele que é responsável por mandar ordens, dizer para onde tem que ir o barco, qual a direção certa a se virar, o que tem que fazer, qual é o próximo step para fazer o barco se movimentar. E a mente subconsciente ela tem a ver com a tripulação. Quem é a tripulação? São aqueles que também têm uma importância enorme.
tripulação. São aqueles que têm uma importância enorme no processo de... Tá certo? No processo de fazer o barco se mover. Porém, eles não enxergam para onde o barco... De novo. Eles não enxergam para onde o barco está indo, de fato. Então, o comandante, que é o consciente, o que enxerga para onde o barco está indo, ele tem que dar os comandos mais importantes e corretos, o mais preciso possível, para que a tripulação saiba o que fazer e que a tripulação consiga mover o barco em direção ao que o comandante deseja. Ou seja, se o comandante dá uma ordem errada, ele vai mandar o barco para uma pedra, para um destino que não é o que ele queria. Mas quem mandou não foi... Ele mandou em termos de comando, mas quem moveu o barco foi a tripulação. Ou seja, quem vai mover o nosso sonho não é... é o comando do consciente, mas quem faz essa locomoção é a tripulação. Resumidamente, mente consciente é a mente que dá os comandos para o subconsciente, que é a tripulação. Ou seja, quando eu dou o comando correto daquilo que eu realmente quero para o meu subconsciente, ele vai fazer exatamente, vai empurrar o barco, empurrar o meu sonho na direção correta, certo? Então, o poder do subconsciente é maior do que a gente imagina. Não menospreze a tripulação, porque a tripulação é que faz o barco chegar ao destino final, mas ela só vai através do comando do comandante. Então, o nosso papel aqui é o papel de comandante. A gente tem que começar a pensar o que eu tô dando de comando para o meu subconsciente, ou seja, para a minha tripulação. E atrás dos sonhos que eu realmente quero chegar. Será que de repente eu não tô dando um desvio diferente? Ao invés de eu falar, eu quero, no meu caso, eu queria morar fora, mas eu começava a dar o comando de que eu tinha problema financeiro, de que eu não falava inglês, de que não era para minha realidade, de que aquilo era muito distante, que eu precisava conquistar não sei o quê. E então eu jogava o barco para todas as direções e ela nunca ia para a direção que eu queria, porque eu dava comandos diferentes, eu dava comandos para direções diferentes. Então, é exatamente isso que eu converso com vocês. Às vezes a gente acha que a culpa é externa para a gente não conquistar aquilo que a gente quer, mas na verdade a responsabilidade pela realidade que a gente vive hoje é total nossa. É total nossa. Nós somos o comandante. Se o barco atracou, foi por nossa culpa. Se ele emperrou em algum momento, foi por nossa culpa. E a gente tem que saber mover ele dali. E dar o comando certo para que a tripulação, ou seja, o subconsciente, traga exatamente aquilo que tu tá esperando. Mas tu tem que fazer a tua parte. Certo? Então, eu abordei lá no livro sobre essa questão de dicas de como a gente trazer isso para parte prática, que é o que realmente vai fazer a ação do negócio. Então, eu vou botar aqui dicas. Espero que não trave de novo a tela. Dicas de como fazer isso, tá? Então, tem coisas que são importantes nesse processo de mentalização. Por que a Gabi falou antes de dormir a mentalização ou ao acordar? Porque nesses momentos é o momento mais importante em que tu pode concentrar toda a tua atenção para aquilo. Tu pode fazer e é importante... Tu pode fazer e é importante tu fazer durante o dia, mas essa mentalização, principalmente antes de dormir, ela vai dar o último comando do dia e durante o nosso processo de sono... O nosso subconsciente ele não para nunca, o consciente ele descansa, mas o subconsciente ele é uma máquina que não para. Então, enquanto a gente estiver dormindo, se a gente deu um comando consciente de que eu quero isso, mentalizou, visualizou da melhor forma possível e adormeceu, o subconsciente ele vai continuar trabalhando à noite, ao teu favor, através daqueles comandos que tu deu para chegar no destino que tu quer.
certo? Então, a mentalização antes de dormir é importantíssima. E ao acordar, se possível, também é boa, porque ela vai te dar um ânimo, uma energia para te seguir o teu dia. E aí tu vai ver que vão começar a acontecer coisas em que tu vai ter que tomar decisão e que, na verdade, ela tem tudo a ver com aquele objetivo que tu vai chegar no fim. Dica número 1, tá? Algo muito importante é, imagina que tu tá numa atuação mesmo, tu vai tirar um tempo antes de dormir, se tu tem o processo de orar, ou de fazer uma meditação, tudo, faz esse processo como anterior a te adormecer, ou então antes de entrar no processo de meditação também dá pra ser. Você vai, de novo, desculpa, deitar, ficar em silêncio um tempo, tentar limpar tudo que tá lá na tua mente, de pensamentos, ideias, eu tenho que fazer, tenho que não sei o que, esvaziar. E tu vai imaginar um processo que nem uma novela. Tu vai criar um cenário, tu vai criar os personagens no qual tu também vai estar incluso. E esses personagens, por favor, que sejam personagens reais, que pertencem à tua vida mesmo, tá? Se inclui pai, mãe, filho, marido, enfim. Tu vai criar uma situação mais real possível, como se fosse uma novela passando na tua cabeça, tá? Com um cenário, riqueza de detalhes, conversas em que tu vai ter naquele momento em que tu tá conquistando o que tu quer, tá? Nesse momento que tu tá mentalizando, não vai passar na tua cabeça o que tu vive hoje. Tu vai mentalizar e vai criar toda uma história naquilo que tu quer chegar. Ou no momento em que chegou aquela notícia, sei lá, se tu tens também o desejo que nem eu de morar fora do país, tu pode mentalizar o momento em que tu tá descendo do aeroporto, chegando no país e conhecendo as pessoas, ou se despedindo da família, conversando, tendo o primeiro trabalho, aquela sensação de estar pela primeira vez num país que tu batalhou tanto para chegar lá, certo? Enfim, não é para criar a realidade que tu tá agora e ir caminhando. Tu já vai fazer um pulo na tua mentalização para aquilo que tu quer, tá? E tenta, claro que o consciente ele vai puxar. Mas Gabi, tu não tá lá no país ainda, tu tá aqui. E aí tu tem conta para pagar, mas tu não tem condições, tu nem sabe se tu vai conseguir o visto, não sei o quê. O consciente, o comandante, ele vai tentar te sabotar. Mas a mentalização para ela ser potente tem que ignorar completamente a nossa vida consciente, o nosso momento em que vivemos agora e projetar só exatamente aquilo que nós queremos, com a maior riqueza de detalhes possível, cenário, conversa, toda contextualização possível, certo? Isso vai ser importante. Outra coisa que é muito importante, sentimento. Se tu colocar o sentimento de que tu já conquistou aquilo, tu mandou o melhor comando pro teu subconsciente, ou seja, a Gabi tem aquilo, e aí o subconsciente vai fazer o quê? Vai correr atrás, se ela tem aquilo, cadê o negócio? Entendeu? Eu tenho que dar um jeito de materializar para ela. Então, o sentimento de gratidão de que realmente aquilo pertence à tua vida, ele é a chave que vira e que potencializa a tua mentalização para tornar real aquilo que tu realmente deseja conquistar. Então, esquece a realidade, não é alienar da realidade. Esquece total os problemas, tu mandando um estímulo para o subconsciente de que que eu sou aquela pessoa lá e que eu já cheguei lá, os problemas em que o consciente grita pra gente, mas tu tem conta pra pagar, mas tu não sei o que, a gente vai ter exatamente as melhores saídas pra chegar lá, mas só chego se eu tiver força do meu subconsciente. O meu consciente vai querer me sabotar o tempo inteiro e me deixar conformista de que aquela é a minha situação e que eu poderia ter nascido numa outra família, num outro momento, numa outra vida, não nessa. E não é isso. Na verdade, nós podemos conquistar tudo que nós queremos e desejamos.
a dificuldade da gente conquistar vem da maneira como a gente pede, da maneira como a gente se imagina. Então a gente só tem que ter a ferramenta certa para poder fazer isso dar certo. Então essas são as dicas. Dica número 1 é visualizar da maneira mais rica em detalhes, ter o sentimento de gratidão e conquista durante tudo isso durante a visualização, certo? Priorize pelo menos à noite para fazer as visualizações, certo? Para fazer as visualizações. E o último detalhe importante que eu não falei aqui, depois eu vou ampliar para vocês enxergarem bem. Então, primeiro, visualizar da maneira mais rica em detalhes. Ponto, faltou um ponto aqui. Outra, ter o sentimento de gratidão e de conquista durante a visualização. Então, sente de verdade. Sente de verdade, vive aquilo é real, aquilo aconteceu. E o teu subconsciente, ele vai correr atrás para que aquilo realmente aconteça. E prioriza pelo menos à noite para fazer as visualizações. Se não conseguir fazer 2 vezes ao dia, ou seja, quando acorda, deixa sempre para antes de dormir. Justamente por aquilo que eu te falei. O subconsciente, ele vai seguir trabalhando enquanto tu dorme. Então, é o melhor momento que potencializa as tuas mentalizações é a noite antes de dormir, tá? Não é antes de jantar, não é antes de tomar banho, é antes de dormir, antes de descansar a sua parte consciente para deixar só a sua parte subconsciente trabalhando. E outro bem importante, prioriza. E o último, muito importante, deixa bonitinho que depois vou pedir para vocês tirarem uma foto da tela e praticarem isso, por favor. Então, dicas da maneira mais rica em detalhes, ter o sentimento de gratidão, priorize. Detalhe bem importante, tinha esquecido. Última dica. Por favor, às vezes a gente tem uma lista tem uma lista infinita de pedidos em que você quer realizar. Não pega essa lista infinita que vocês têm e faz uma mentalização atrás da outra até dormir. Não vai dar efeito nenhum. Prioriza uma coisa que você deseja realizar. Às vezes a gente quer tanta coisa e aquilo tá tudo ligado numa conquista só. Então, de repente, reavalia aquilo que tu quer e vê aquilo que é o mais importante no momento para te fazer, o que é prioridade, que vai mudar a tua realidade, que é aquilo que vai virar a chave para ti, e faz uma mentalização específica e faz mentalizações específicas para aquilo, por favor. Não faz uma lista de mentalizações, cada dia uma mentalização diferente, ou durante uma noite fazer várias uma coisa. Depois que tu conquistar, tu podes mudar a maneira de pedir, tu podes mudar o sonho, mas é uma mentalizações sobre uma conquista de cada vez, até que essa conquista venha, tá? Então, por favor, outra coisa é mentalize uma conquista, um sonho, vou botar um sonho
a ser realizado durante, outra coisa importante, durante pelo menos 21 dias ou até... Ai, meu Deus, esse videozinho travando todo. Ou até um sonho barra objetivo se realizar, certo? Não faz assim, vou fazer essa semana sobre isso, semana que vem sobre aquilo. O tempo do corpo, do subconsciente agir, ele tem todo um tempo, e dependendo do teu sonho, as coisas podem ser maior ou menor. As coisas podem ser maior ou menor, então, por favor, não pula etapas. Tem o processo da gente, do subconsciente interiorizar, acreditar que aquilo que tu tá falando pra ele é verdade, é a tua realidade, e ele começar a agir pra te conquistar isso. Então não pula essa etapa, isso pode levar muito mais que 21 dias. Eu tô dizendo que é pelo menos 21 dias pra ti, pro teu corpo entender que aquilo faz parte da tua realidade e tomar uma ação. Então, não desista, não pensa, não deu certo essa mentalização, pô, o que a Gabi disse é furada. Eu já fiz e eu confesso que levou muito mais do que 21 dias, mas eu conquistei, hoje eu moro aqui na Austrália. Então, persista e entenda, porque às vezes a gente não tá fazendo certa mentalização, então também não vai conquistar. Se autoavalie o quão rico, o quão realmente eu acredito que essa realidade é a minha realidade. Não é vai ser a minha realidade. É. A partir do momento que tu fala que é, que eu sou, tu cria a realidade no momento e aí tudo que tá à tua volta vai correr para que aquela realidade realmente seja sua. Certo? Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Ficou um pouco extenso, mas é um assunto que poderia ter aulas e aulas a respeito disso, mas eu espero que tenha clareado um pouco qual a sua responsabilidade como comandante e qual o subconsciente tem de responsabilidade como tripulante desse barco, que é em direção ao sonho, ao desejo, ao objetivo que você quer realizar, certo? E isso é muito importante no seu processo de energia também, porque uma pessoa realizada, uma pessoa que está conseguindo conquistar os seus sonhos, ela com certeza vai vibrar numa outra energia, que é mais alta do que a energia do pessimismo, do medo, da insegurança, da apatia. Então, espero que tenha ficado bem claro. Obrigada por ter assistido essa aula até o fim. E precisando tirar dúvidas, dicas e mais esclarecimento, por favor, me procurem lá no Instagram. Você é a cura, que eu vou deixar o link também aqui, certo? Beijinho, até amanhã. Tchau, tchau.